Chegando em edição extraordinária aqui, porque rolou uma bomba. Eu imaginei que junho ia ser um mês mais agitado, mas não esperava ter que fazer um segundo vídeo ainda nesta segunda-feira. Mas temos Myles Garrett no Los Angeles Rams. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesse vídeo aqui, pedindo o seu like, pedindo o seu hype, que você se inscreva, que você compartilhe, deixe sua opinião. Sua opinião é muito importante, afinal ficou apelão, né, esse time dos Rams. Temos algumas outras notícias também, então não tinha como deixar passar ainda nessa segunda-feira a gente voltar para conversar sobre essa notícia que, olha, essa sim pegou todo mundo mais ou menos surpresa. Vou explicar um pouquinho para vocês. Vamos nessa. Roda a vinheta. Bom, vocês estão vendo que eu tô todo descabelado aqui, acabei de chegar do trabalho, vim correndo, né, gravei podcast, convido vocês aqui, ó, o Gol, aqui embaixo na descrição tem o link, confira lá depois desse vídeo, você que gosta do futebol da bola redonda, dá aquela moral pra gente também lá, é muito importante, né, contar com o apoio de vocês nessa ultra frente, também no YouTube, mas falando do futebol da bola redonda. Antes da gente ir pro tema principal, deixa eu passar por algumas notícias que rolaram nesta segunda-feira, até para não dizer que não falei das flores. Por exemplo, o Russell Wilson assinando um contrato com a CBS. Tá? Não a CVS, não vai trabalhar na farmácia, mas vai trabalhar na CBS como comentarista de programa pré-jogo. Tá? Pré-jogo, essa é a informação. Ele que chegou a ser especulado aí nos Jets também. Aí ficou mais quente que ele iria lá para a CBS. Um cara que foi 10 vezes eleito para o Pro Bowl, que foi campeão de Super Bowl, ganhou o prêmio Walter Payton Man of the Year, 37 anos, mais de 46, quase 47 mil jardas passadas, 353 touchdowns passados, 114 interceptações na carreira, 10 anos de Seattle Seahawks, 2 temporadas no Denver Broncos, a primeira muito ruim, a segunda acho que é ok, mas um fim de ciclo ali, a gente já conversou sobre isso. Foi para os Pittsburgh Steelers, não foi péssimo nos Steelers, fez um trabalho até razoável, mas ano passado não foi bem na equipe dos Giants e agora está deixando o campeonato. Eu não sei se vai ser oficial, né? Se ele vai se aposentar, anunciar uma aposentadoria oficialmente, ou se fica meio que assim, ó, stand-by. Se alguém precisar, né? Talvez. Já rolou isso aqui com outros comentaristas também. Se não rolar nada, aí ele vai para a temporada, vai comentar, fazer pré-jogo, né? Então tá aí o Russell Wilson dando adeus. Tivemos também essa notícia aqui, ó, trio Parada Dura, chegando lá em Nova York, né, um trio formado por Juju Smith-Schuster, contrato de 1 ano, o Braxton Berrios também, e o Odell Beckham Jr., é isso, vou colocar aqui, ó, Odell Beckham Jr., uma notícia que a gente esperava até, né, pelas últimas semanas, últimos meses, Odell trabalhando ali, fazendo uns treinamentos, algumas atividades com a equipe dos Giants, e está se reunindo com a equipe que o draftou há quase uma década e meia, né, foi em 2014, mais de uma década, né, calma, 2016 ainda, mas faz tempo pra caramba, 2014, 2016, 12 aninhos aí, não é pouca coisa não, foi a escolha de número 12, aliás, daquele draft, um jogador que teve seus belíssimos momentos na equipe dos Giants, 3 primeiras temporadas dele incrível, passando de 1.300 jardas recebidas, depois teve lesão, acabou sendo trocado em 2019, eu lembro até hoje onde eu tava num bar em Barcelona, tinha ido viajar, tava indo assistir um jogo do Barcelona na Champions, fui num bar assistir Atlético de Madrid, Juventus, e aí saiu a notícia e cabeça explodiu na hora, né, porque aquele momento era realmente muito relevante imaginar o Odell indo para o Cleveland Browns lá em 2019, era meio estranho isso, não foi tão bem. Tem aqui os números dele, aqui, né? Então, ó, 1.305, 1.450, 1.367. Aí teve a lesão, jogou, passou de 1.000 jardas em 2018, 2019 foi lá, passou das 1.000 jardas, mas aí voltou a sofrer com lesões, as lesões atrapalharam bastante, né? É um baita de um jogador, mas com muitos problemas físicos. Inclusive, quando ele vai para os Rams, que ele queria assinar com um contender, ele até aparece muito bem naquele Super Bowl, né? No Super Bowl contra os Bengals, ele fazia um jogo que poderia ser para MVP, mas tem uma lesão ligamentar, sai da partida, é campeão do Super Bowl, né, mas não termina aquele jogo, ficou de fora por toda a temporada de 2022 em recuperação, parecia estranho até, porque geralmente ligamento 6 meses, coisa assim, já tá voltando, demorou demais para voltar,
quando volta vai para Baltimore, trabalha com o Harbaugh, né? O Harbaugh tava lá em Baltimore, 14 jogos, 35 recepções, 64 targets, né? 565 jardas, 3 touchdowns anotados para o Odell no Baltimore Ravens. Aí ele vai para a equipe do Miami Dolphins. Nos Dolphins já foi... Eu lembro que eu fiz até um vídeo colocando aqui os melhores trios de wide receivers, né, da liga. E eu colocava os Dolphins naquele ano como potencial, porque tinha lá já o Tyreek Hill, o Jalen Waddle, e colocava o Odell. Eu falei, cara, o Odell, né, por um terceiro, tá ótimo, mas acabou indo muito mal. Foram 9 jogos com 18 targets, 9 recepções para 55 jardas apenas, né, muito aquém do que poderia imaginar com o nome. E aí em 2025 ele nem jogou. Aposentou? Não, tá aí de volta, 33 anos na equipe do New York Giants. Acho que é mais, sei lá, simbólico do que propriamente um retorno pra gente levar a sério. Não sei nem se ele vai chegar a jogar, tá? Não sei nem se ele vai chegar a jogar na temporada, se vai ser só uma coisa de training camp. Eu acho que o torcedor fica feliz. Fica feliz, tá precisando de gente no grupo de recebedores de Nova York, e aí você dá uma agitada aqui, quem sabe ele esteja em condições. Torcedor, de qualquer forma, acho que fica contente. A minha expectativa era voltar para falar dessa notícia aqui, dos Patriots acertando com os Eagles a troca pelo A.J. Brown. Achei que eu ia voltar nessa terça-feira já, né? Aí até saiu a informação, porque a gente tem todos os problemas de data, a NFL faz umas burocracias, é dia tal, mas passou das 4 da tarde, já passa a ser outro dia, mas não no ano novo da liga, que começa aquele dia, né? Loucura, tá? Então a partir das 4 da tarde, do horário da costa leste dos Estados Unidos, que agora são 5 da tarde, do horário de Brasília, é isso, né? Aí já é oficial que já virou o dia, já é uma troca pós 1º de junho, por isso as notícias estão saindo. Eu estou gravando um pouquinho antes desse horário, tá? Porque as notícias estão bem quentes, então talvez tenhamos essa informação. A última informação é que as conversas avançaram com a pick de primeira rodada dos Patriots de 2028, indo para lá, então pouparia 2027, que tem um bom draft, né, como eu falei ontem, mas isso aqui já foi bastante falado, né? A gente já imagina. Eu gostei do primeiro comentário que tem assim: os torcedores dos Eagles estão quase livres dessa conversa de uma forma ou de outra, porque ninguém aguenta mais esse papo. Já especulamos bastante, sendo oficial a gente volta e coloca também essa informação. O vídeo tem um motivo, e é isso aqui, né? A troca do Cleveland Browns mandando o Myles Garrett para os Rams em troca de um Jared Verse e uma certa quantia ali de pix. Daqui a pouco a gente explica, mas eu quero trazer, porque no vídeo que entrou hoje de manhã, eu falei assim, pô, uma troca que pode rolar, Myles Garrett, não vai rolar. Pós 1º de junho, podemos ter outra troca, talvez, quem sabe, até separei aqui, ó, Myles Garrett, né? Acho pouco provável, mas o Myles Garrett pós 1º de junho é cabível. É pouco provável. É pouco provável. Não vai rolar, não. Essa troca toda que tem aqui, eu não vou colocar o Myles Garrett, não. Eu acho que é só isso aqui mesmo. Eu tô querendo agitar mais as coisas, mas tá aí. Ziquei. Pro torcedor dos Rams foi uma zica muito boa, né? Falei que não ia rolar e rolou. E que troca, que coisa espetacular, né? Segundo as informações, deixa eu tô atualizando aqui, porque vão surgindo notícias. Não pintou... tem até aqui uma novidade. Mandou o Jared Verse e 3 escolhas, tá? Segundo informações, não é oficializado ainda, porque tem um horário, tudo, mas 3 escolhas de draft. Seria a primeira rodada de 2027, a segunda rodada de 2028 e a terceira rodada de 2029, tá? Então, um all-in da equipe do Los Angeles Rams para levar o atual melhor jogador defensivo da NFL, 2 vezes eleito, né, 2023 e 2025, o líder da NFL em sacks, um cara absurdo, 30 anos, um jogador que renovou o contrato dele na temporada passada, depois de ter falado que queria ser trocado. Soltou lá o vídeo, soltou uma postagem, aliás, falando que, pô, obrigado por tudo, Cleveland, mas pra mim já deu, quero ser trocado, quero ir para ganhou o dinheiro. A gente falou assim, pai, escolheu, né, o bolso do que a chance de ganhar um anel. É um dos melhores jogadores de todos os tempos, é Hall da Fama com toda certeza, um dos melhores defensores, né, isso aqui em muito tempo.
E aí ele foi lá e ganhou o dinheiro e fez uma baita temporada, mas o time foi muito ruim e foi de novo o último colocado dentro da divisão, uma escolha top de draft e a sensação de que putz, vai assim mais uma vez. Então é uma troca que aparentemente todo mundo ganha, né? O Myles Garrett vai principalmente competir, que é muito bom para ele, tem a chance de ter um anel de Super Bowl. É um cara que com 30 anos já não é nenhum garoto, está indo aí para suas últimas temporadas, mas pode ter umas 2, 3 temporadas em altíssimo nível ainda. Acho que é isso que os Rams apostam, né? Tanto que a troca é por 3 escolhas. E o Cleveland Browns fala, cara, daqui 3 anos, quando talvez esse time esteja bom, né? Fizemos um bom draft, mas falta um quarterback. Aí, então, o ano que vem eu vou draftar esse quarterback, ele vai ter que desenvolver e vai para o segundo ano. Daqui 2 anos, o que o Myles Garrett vai ser de diferencial? Então, talvez uma pique de draft me faça ser ainda melhor, vale a pena. E para os Rams, cara, ganhar agora. Ah, vai trocar a escolha de primeira rodada. Você falou que o draft do ano que vem é boa. Tá, mas olha o que eles fizeram com a primeira rodada desse ano, né? Eles simplesmente pegaram o Ty Simpson. E agora você não tem nem que explicar sobre o Ty Simpson, porque agora pouco importa. Agora você tem um grupo que é um absurdo. Olha isso aqui, tá? Não sei se eles já colocaram aqui ainda, acho que não. Ah, tá aqui, ó, Myles Garrett já aqui, ó. Olha que coisa espetacular. Você tem o melhor jogador defensivo da NFL. Você tem o Matthew Stafford, que é o atual MVP, que é o líder em jardas passadas, o líder em touchdowns passados da temporada passada. Puka Nacua, o líder em recepções na temporada passada. Devante Adams, o líder em touchdowns recebidos na temporada passada. Você tem uma linha ofensiva muito sólida. Você tem um bom jogo terrestre, que eu acho que pode evoluir, mas é um bom jogo terrestre. Kyrie Williams, baita jogador, tem alguns problemas ali para se resolver no geral, mas é um time muito sólido no seu ataque e que tem uma defesa, né, que adicionou o Trent McDuffie, que adiciona o Myles Garrett e esse time fica apelão, a sensação é essa, né? Isso aqui eu lembro agora, lamento pelos torcedores dos Seahawks que perguntaram para mim sobre a possibilidade do time ter uma dinastia. Eu acho que os Seahawks hoje não são a primeira força dentro da divisão. Já tinha minhas dúvidas, achava que os Rams eram um pouquinho superiores, principalmente pela mudança até na comissão técnica da equipe do Seattle Seahawks, né? A saída do Kubiak, que podia trazer de diferente com o Darnold. Mas agora, tá? Os 49ers, sem sombra de dúvida, são terceiro, e terceiro porque não tem nem como pensar, os Cardinals não estão nem participando dessa parada. Mas esse time dos Rams é favoritaço, saiu de maneira, eu não sou muito bom em estatística de aposta, mas passa uma noção pra gente, nessas casas de aposta, quem gosta de apostar, tava lá mais 800, eles favoritos para Super Bowl, foi para mais 600, caiu o que você aposta, e quem tem a mais próxima depois disso é o Buffalo Bills com mais 1000, né? Então tem um gap aí quase do dobro entre os Rams no favoritismo para o Buffalo Bills, o segundo favorito. Dentro da divisão passou a ser favorito, dentro da NFC passou a ser favorito, e é um time que é espetacular, até porque a gente tá falando de um time que tem ali o McAvey e o Shula, e cara, esse time é para ganhar, né? A questão é essa, esse time chega para competir, para ser o melhor time da NFL. Para a equipe aqui até tem os detalhes do contrato dele aqui, tem os detalhes também como é que fica, né? Sendo pós 1º de junho, que essa troca vai ser, os Browns vão carregar 15 milhões e 530 mil dólares de dinheiro morto, né? Dinheiro que não pode ser usado no cap deste ano, e em 2027 tem 25,56 milhões para abater também no salary cap. O salary cap tá subindo bastante, você mexe isso aqui, tudo bem, faz a troca, pega uma escolha de primeira rodada, faz um time mais jovem, como você começou a fazer, mas quando você olha esse grupo realmente, você fica pensando se em que ponto que esse time está. O que esse time vai brigar? Coloca o Jared Verse aqui, você tem o Schweizer, também é um cara novo, você tem o Jared Verse, você tem bons jogadores, o Mason Graham, que eu achei que foi uma boa adição, tem o Delpit, Denzel Ward, caras veteranos, caras mais jovens, mas o pensamento principal é com relação ao ataque, que tem o Casey Concepcion, o Jerry Jeudy não é nenhum garoto, o Denzel Boston, uma boa escolha de draft, e não tem quarterback.
Então não é um time para esse ano. Você vai pensar em um time pro ano que vem. Shedeur Sanders vai ser MVP, vai ser um cara, né, pouco provável. Estão falando de Deshaun Watson. O Todd Monken tinha falado que não tinha conversado ainda com o Myles Garrett, né? Nem vai conversar. Então a sensação é que ia rolar essa troca, né? Tinha uma escolha tinha um bônus para ele receber em março e esse contrato foi modificado. Eram 29 milhões de dólares que ele tinha para receber lá no dia 15 de março e ele topou adiar esse pagamento para setembro, né? Então, pronto, né? Muito provavelmente ele chega agora na equipe dos Rams e vai ganhar um novo contrato. Quando ele assinou esse contrato, era um contrato de 122 milhões garantidos, contrato que colocava 40 milhões de dólares por temporada para o Myles Garrett, que determinava um patamar, mas aí já foi para trás também, o Anderson está com 50 milhões, agora ele vai ganhar um novo contrato e tá ótimo, né? Os Rams vão acertar essas contas, vai ter que fazer aquela engenharia financeira, mas a ideia, ao meu ver, ganha o Super Bowl esse ano, talvez o próximo, tem contrato de novo com o Stafford, né? Esse contrato, se o Stafford jogar bem esse ano, não tiver problemas físicos, ano passado ele estava dando muito susto, né? Então, se estiver 100%, joga mais um ano com o Stafford e o Garrett, quem sabe ganha 2 Super Bowls, e aí depois vai pagar a conta, né? O ponto é esse. Depois, né, aí não sei nem se o McAvey continua, se ele vai se aposentar. É um time muito, muito forte, é um time que é interessantíssimo e que resolve alguns problemas. Ano passado, faltou um pouquinho do pass rush com o Byron Young, com o Kobe Turner, com o Verse, faltou aquela coisa, e aí você adiciona uma peça que é uma força absurda. O Myles Garrett é um jogador espetacular, é um cara que mais enfrenta double teams, né? 2 jogadores em cima dele para tentativa de proteção, e é o jogador da NFL que mais vence double teams, tanto em percentual quanto em números absolutos, mostrando como ele é diferencial. E aí ele vai jogar num outro patamar ainda, porque ele vai jogar num time em que ele não vai, talvez ele não bata o recorde de 23 sacks, porque ele não passe tanto tempo em campo, porque o ataque dos Rams fica em campo, né? O que acontecia era a defesa do Cleveland Browns, que aliás, falei aqui, mudou, saiu o Schwartz não foi escolhido para ser o treinador do time, pegaram o Todd Monken, o cara foi embora, e aí, mas a defesa que era fortíssima, ia lá, roubava a bola, ou forçava a saída do ataque adversário, entregava a bola pro ataque, e o ataque fazia o quê? 3 jogadinhas depois, volta aqui porque eu já me borrei todo, né? Já não funciona mais. Então o Myles Garrett ficava muito tempo em campo, tinha que jogar muitos snaps porque era um time que não tinha ataque. Então bater o recorde era mais normal. Agora não. Agora na equipe dos Rams, muito provavelmente ele vai jogar com lideranças. Jogando com liderança, o que faz? Faz você ter que soltar essa bola. Soltar a bola vai fazer o quê? A secundária, que ficou mais forte, né? Inegavelmente, com o McDuffie lá é uma secundária bem melhor. O cara vai segurar um pouquinho mais a bola, você tem a chance de ir buscar esse quarterback, pode ser com double team, sei lá, pode mandar 3 para cima dele, porque ele é um cara fenomenal, tá? E eu acho que com 30 anos, com o shape que a gente vê dele, vai jogar numa boa, 30, 31, 32 anos, não vai ser um problema, ele vai fazer 31 anos agora em dezembro, né? Então, tá, cara, dá mais 2, 3 temporadas tranquilaças, né? Para um cara como é viciado como o Myles Garrett, vai ser uma emulação do que foi esse cara aqui, né? Vai ser o que o Donald fez para aquele time chegar no Super Bowl e é um time que para mim é mais do que favorito, né? É um espetáculo, é uma equipe. Cleveland Browns é vencedor também nessa história, porque não tinha muito o que fazer, não tinha muito para onde ir, né? Não ia ficar com um cara descontente por lá, né? Um cara que, pô, beleza, eu tô aqui fazendo uns números incríveis, você Hall da Fama, você vai ter uma estátua minha, aliás, eu até acho que pode ter uma estátua do Myles Garrett numa boa lá em Cleveland, né? Porque ele fez o que tinha que fazer, mas ele não vai competir de fato. Talvez essa novela
crescesse e nesse momento você ganha esse potencial, né? A novela que ele fez ano passado de pedir para sair, talvez ele se cansasse de uma vez. Então eu acho que todo mundo lá em Cleveland já sabia que ele não ia ficar, que o Tony Monken, por mais que tenha falado aí que não sabia de nada, acho que sabia sim que ia mudar e pronto, né? Mas pô, a gente tá falando do melhor defensor da NFL num time que ficou por um detalhezinho de chegar no Super Bowl. Falei, lá, o Burrow nesse momento está sorrindo, né? Burrow, Aaron Rodgers, porque vão evitar encontrar 2 vezes na temporada o Myles Garrett. Isso é ótimo. O Burrow tá felizaço. Cara, pelo amor de Deus, obrigado que isso aconteceu, né? Tirou isso aí. Tem uma galerinha para tirar ainda, mas tirar esse aqui já é um grande coisa. E do outro lado, você tem lá o Brock Purdy falando: minha linha ok, mas eu vou precisar aí de uma ajuda a mais, né? Imagina só, o pessoal da Austrália, que sorte que deu, né? Vai ver o San Francisco 49ers e Rams na partida. Primeiro jogo, provavelmente, do Myles Garrett, né, para valer enfrentando o San Francisco 49ers, mas o Brock Purdy não vai ficar feliz com essa notícia, assim como o Sam Darnold não vai ficar feliz com essa notícia, que é um cara que sofre também com pressão. E o Jacob Brissett, acho que ele vai dobrar agora o pedido, hein? Acho que o Brissett tá olhando e falando assim, bom, já que eu tô pedindo mais mesmo, ó, aumentou o preço. Se quiser que eu volte para enfrentar isso aqui, né, meu amigo, manda mais, porque não vai ser fácil, não. Para não falar que não tem perdedor na história, acho que tem um perdedor. O Jared Verse, né? O Jared Verse mostrando mais uma vez a desfeita que os Rams têm com um jogador chamado Jared que eles draftam, né? Então eles não gostam, tanto faz, vai embora, não me importo com você. E eles mandaram o Jared Verse para Cleveland. O cara tava em Los Angeles, vai para Cleveland, ele tava nos Rams, ele vai para os Browns. Esse é um perdedor. E Los Angeles Chargers também é um perdedor, porque pensaram, talvez a gente possa conquistar aqui uma torcida nessa cidade. Não. As camisas que serão vendidas serão a de número 95, acho que sim, de 95 que ele deve jogar lá nos Rams. Que notícia. Ó, a gente volta aí a qualquer momento com mais uma bomba, com A.J. Brown, para avaliar um pouquinho melhor. Quero saber a sua opinião, deixa seu comentário, seu like, seu hype, se inscreva, compartilhe. E aquele abraço, valeu!